Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a TT Pereira, eu dou aula de crochê e artesanato. E mais uma vez eu vim aqui para mostrar a vocês um trabalho simplificado do crochê, porque eu acredito assim que o ideal é que as pessoas sempre tenham assim, a vontade de fazer sem precisar ficar presa a um determinado padrão. Então, assim, eu sou uma pessoa que adoro fazer e inventar, e eu também sempre procuro assim, incentivar a pessoa a fazer dessa forma. Então, assim, eu sempre acho que o importante é a pessoa fazer, se lançar, né? Se jogar para fazer, porque assim, com poucos pontos que você sabe fazer, você consegue desenvolver algum trabalho que agrada aos olhos das outras pessoas. Então, mais uma vez, eu vou ensinar um trabalho simplificado. Eu sempre gosto assim de causar um impacto com cores, com efeitos, né? Você não precisa fazer uma coisa tão elaborada para que o seu trabalho saia de uma forma legal, que as pessoas vão se encantar. Então, hoje eu vou fazer um cabidinho que fez o maior sucesso no Instagram e todo mundo gosta. Eu, particularmente, adoro trabalhos assim temáticos mais para o infantil, acho que é bem lúdico, acho que é bem interessante, é um presentinho que você pode dar e, enfim, é isso que eu vou ensinar hoje a vocês. Então, eu vou preparar agora aqui a mesa para então mostrar o material que eu usei e começar a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, é essa a ideia que eu tive, né? Todo mundo amou os cabidinhos. Assim, serve como um presentinho para você dar. Imagina isso num enxovalzinho de bebê, que gracinha, um presentinho. Então eu fiz assim, um tema um pouco mais feminino, né? A coelhinha, as cerejinhas. E aí eu fiz as cerejinhas assim num tom mais claro, que era para justamente continuar com um tom clarinho, né? A ideia era fazer assim tons mais pastéis. Então eu fiz uma cerejinha rosa. E aqui foi o tema mais masculino, olha. O ursinho, olha que amor. Então, assim, usei um tema um pouco mais masculino, mas nem tanto, porque também dá para fazer para menina, olha que gracinha. Mesmo você preparando esses dois conjuntos, não há assim uma coisa muito específica, né? Mas, enfim, fiz assim mais puxado para o azul. Essa abelhinha aqui, quem está no treinamento sabe fazer. Olha os peixinhos que gracinha. Então fiz assim um temático, um tema, né? Que o ursinho se amarra em comer mel e também um peixinho, né? Então foi dessa forma que eu fiquei imaginando. Então, vou mostrar agora o material para vocês, do que eu vou usar, né? Então, foi assim, olha, eu usei linha Charme, mas isso também não é regra, assim. Eu usei a linha Charme, mas pode usar a linha Amigurumi, pode usar a linha que você tiver em casa. Porque a ideia é sempre você reaproveitar as linhas, né? Reaproveitar os fios e fazer um presentinho bonitinho, né? Uma peça legal. Então, olha só, eu usei a linha Charme aqui, usei a agulha número 2,5, que é o que pede no nosso fio aqui, tesoura, um enchedorzinho. Aqui, lógico, nós vamos precisar de um cabide, né? Também usei a linha verde. E aqui eu vou usar a linha vermelha, mas no nosso exemplo aqui, na hora que for fazer, eu vou fazer com esse rosinha aqui, que eu acho que na câmera fica melhor para vocês visualizarem os pontos. E dessa vez agora eu vou fazer um cabidinho listrado, que também é para você aproveitar, que às vezes você não tem o fio para fazer todo, mas listrado dá para você fazer. Então,
Ah, é? Vamos ver. Não sei se tá alguma coisa. Vamos ver se tá tudo bem aí. Então, vamos lá. Vamos lá, vou iniciar aqui. Então, foi assim, olha. Eu comecei a fazer, eu peguei o meu cabide, vi a largura dele, né? Um cabidinho normal, gente. Eu usei um cabidinho infantil, mas é a mesma largura para um cabide de adulto. Então, assim, eu fiz o número de pontos, aqui deram 16 pontos, 16 correntinhas, né? E eu fiz 17 para virar e trabalhei por 69 carreiras aqui. Então, eu trabalhei toda ela em ponto baixo. Então, eu vou iniciar aqui, vamos lá. Eu vou começar aqui com a linha begezinha. Esse fio é o fio Charme, ele é o natural. Peraí que deu uma emboladinha aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou iniciar com 16 pontos, 16 correntinhas. Então, olha só, você pode iniciar com um nozinho corrediço, que o nó corrediço, ó, é um nozinho para você iniciar o trabalho do crochê, ó. Faz isso. E aí você vem aqui, ó, coloca a sua agulha aqui dentro, dá uma puxadinha, seu dedo fica entre os dois fios. E aí você vai fazer esse nozinho aqui, eu não conto, tá? E aí você vai fazer 16 pontos. 2, 3. Então, eu fiz 16 correntinhas e agora eu vou fazer uma correntinha para virar. Então, faço mais uma. E como eu vou trabalhar toda em ponto baixo, eu vou pular essa segunda correntinha e na terceira correntinha eu já vou colocar a minha agulha e fazer o ponto baixo. Então, aqui, na verdade, eu já tenho dois pontos baixos, um aqui e o segundo aqui. Então, vamos lá. Faço toda ela em ponto baixo. É assim, esse pontinho, eu considero que ele é... Peraí que deu uma viradinha aqui. Isso. Eu considero que ele é o primeiro ponto depois da correntinha que você aprende, que você faz milhões de coisas com ele, né? Então, aqui, ó. Você coloca a agulha aqui e puxa, ó. E coloca a agulha dentro do elo, vai lá atrás, puxa o ponto, ó. Dá a laçada e puxa os dois. Então, o ponto baixo, ele é muito versátil, né? Fácil de fazer, todo mundo sabe fazer. É um trabalho que fica ligeiro, ó. Então, eu vou fazer até o fim dessa carreira. E aí, depois eu vou virar, ó. E vou mostrar para vocês como é que faz a emenda da linha. Que isso também é importante. Olha, virei o trabalho, vou fazer mais uma correntinha, né? E aí aqui, olha, essa correntinha aqui, ela corresponde a esse primeiro ponto aqui, ó. Agora eu já venho no segundo pontinho de base, ó, e venho fazendo quer dizer, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. E olha aqui, quer ver? Olha, 15. E 16 é aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó. O que que acontece quando nós ainda não temos experiência para saber se aquela alcinha é o lugar que você tem que colocar o ponto? É necessário que você marque sempre o primeiro e o último ponto aqui na carreira. Então, para você sempre saber onde você tem que colocar o seu próximo ponto. Então, é assim, olha, agora eu vou virar e o que que eu vou fazer? Eu já vou emendar o outro fio de outra cor. Então, olha só como é que eu faço essa emenda, olha. Eu puxei assim o ponto para poder ficar visível, olha. Vou puxar só um pouquinho, vou dar uma ajustada. E aí, aqui eu já vou pegar, olha. Puxa assim, eu já vou pegar o próximo fio, ó. Pego o próximo fio, que no caso aqui, esse begezinho mais queimado. Esse fiozinho aqui, ó, que ficou, vocês não precisam ficar preocupados agora, porque depois nós vamos arrematar ele, tá? Então, aqui agora, olha, eu faço assim, ó, dou uma puxadinha para poder segurar bem o fio aqui. Faço uma correntinha e aqui nesse primeiro ponto, olha, nesse primeiro buraquinho aqui, eu já coloco a minha agulha e faço o primeiro ponto baixo, ó. Então, a linha já está presa aqui, ó, e eu vou seguindo, tá? Então, agora eu vou continuando toda em ponto baixo. Eu vou fazer 2 carreiras. Uma para a esquerda, conforme eu tô fazendo para cá, e depois vou voltar para poder pegar novamente o fio. Então, vamos lá, ó. A linha você não precisa cortar, você deixa trabalhando junto, que você vai ver como é que nós vamos arrematar no final. Peraí, deixa eu virar um pouquinho só para cá, isso. Então, aqui, ó, eu venho e vou fazendo o ponto baixo até o final da minha carreira. Então, é assim, você pode usar restinhos de fios, né? Pode fazer colorido, se você tem um pedacinho de cada cor, né? Então, você pode ir emendando os fios. E como aqui você vai fazer uma passadeirinha, né? Para depois você costurar em volta do cabidinho, não vai ter problema na hora do arremate, né? Então, aqui, ó, novamente, ó, eu faço mais uma correntinha, trabalho aqui dentro desse primeiro ponto, ó, e aí vou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos agora. Peraí. 16 pontos agora no final. Então, agora, eu já fiz aqui, ó, 2 carreiras do Off-White, agora fiz 2 carreiras do caramelo, né, do begezinho mais queimado. Vou virar o meu trabalho, puxa só um pouquinho a linha, que é para enquanto eu faço esse ajuste aqui, ó. Eu vou pegar essa linha aqui de baixo, ó, essa linha ao Off-White, vou colocar aqui para cima do meu dedo. E aí, olha, vou dar um ajustezinho novamente aqui, vou enfiar minha agulha nessa alcinha. E agora eu já vou trabalhar com o fio Off-White, ó. Coloco a agulha aqui, sempre assim, ajustando, que é para não ficar solto demais. E aqui, olha, eu já faço um ponto baixo. Então, agora já iniciei novamente a carreira de ponto baixo na cor Off-White, ó. Então, eu vou até o fim e vou voltar novamente, ó, para fazer. Então, aqui nesse caso, eu tô fazendo de 2 em 2 carreiras
Para que isso? Para que eu não precise cortar a linha, entendeu? Então, trabalhar o tempo inteiro assim, cruzando a linha. Então, todas as carreiras, né, quando eu terminar, elas vão ter uma alcinha no final. Peraí, gente, deixa eu ajeitar aqui. Porque ficou embolado que eu já tinha puxado um pouco de linha para trabalhar. Mas vai dar certo aqui. Então, aqui, ó, venho até o finalzinho, fazendo os pontos baixos, e vou voltar à carreira. Voltar para ensinar mais uma vez a vocês como faz a transferência da cor, tá? Então, agora, ó, volto, viro o trabalho, e aí vou fazer novamente uma carreira de ponto baixo na linha off-white, ó, aqui, ó. Faço direto aqui, um ponto baixo no primeiro, e aí vou fazendo, até lá o finalzinho. Então, esse é um trabalho, até dessa troca de linha, né? É legal, é interessante você fazer, porque dá para você aproveitar vários fiozinhos. Então, vamos até lá no fim, ó. E aí, mais uma vez, eu vou trocar para o fio caramelo. Ó. Aqui ainda é o lugarzinho dela. Opa, embolou demais aqui. Isso acontece, gente. Acontece demais. Até nas horas impróprias. Então, vamos lá. Ó, puxei um pouquinho o ponto, virei o trabalho, e aí, olha, pego esse fio aqui, ó, e puxo ele para cima, ó. Puxo ele aqui para cima. E vou colocar aqui. E aí, ó, esse fiozinho off-white, eu dou uma ajustada nele para que fique assim, da largura da minha agulha, né? E aí, já pego aqui, ó, o fio caramelo e já tenho um ponto aqui. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, já faço um pontinho baixo e vou até o fim. Então, assim, em todas as carreiras que eu fizer essa troca de cor, né, essa troca de fio, ela vai ter essa alcinha aqui, ó. Aqui, ó, eu saí do off-white, aí quando eu passei para o caramelo, olha, ficou essa alcinha. Aqui eu tava no caramelo, quando eu comecei novamente a fazer, veio essa alcinha aqui caramelo. Então, sempre vai ficar essa finalização aqui, na mudança de cores, né? Então, eu vou até o fim. Eu já tenho aqui um preparado, esse begezinho, para mostrar a vocês como eu fiz, né? Então, você vai ter que fazer o número de carreiras de acordo com o tamanho do seu cabide. Agora, gente, isso aqui, assim, é um trabalho que dá para vocês fazerem, assim, diversas coisas, né? Encapar alguma coisa, olha que trabalho bonitinho. Então, ó, vem aqui, vira, e aí agora eu vou fazer até o fim, né? Aqui, ó, já faço um pontinho aqui, ó. E vou até o final da carreira. E aí, novamente, eu vou iniciar fazendo o off-white, né? Então, no caso aqui, para fazer um cabidinho todo listrado. Então, agora, eu vou passar as medidas que eu fiz para o cabidinho infantil, que é a mesma largura também do cabidinho para adulto, tá? Então, aqui, olha, terminei. Então, é dessa forma que você faz a troca de cores. E aí, eu trabalhei o seguinte, olha. Eu também fiz 16 pontos aqui, fiz os 16 pontos aqui e trabalhei ida e volta. Como aqui eu não troquei de linha, não teve esse problema, mas eu acho que esse exemplo da troca de linha também é interessante para vocês. Por isso eu fiz um liso e fiz esse listradinho para vocês terem uma nova possibilidade, né? Então, agora o que acontece? Eu faço assim, ó.
eu tenho o cabidinho, e aí eu vou envolver o cabidinho assim, ó. Aqui tá um pouquinho apertado porque já tem esse forrinho aqui de baixo, mas ele não fica apertado não, a medida foi essa. Então, olha, eu venho por aqui, vou dando pontinhos nele todo para fechar aqui embaixo, ó. Aqui todo ele, né? Vem fazendo todo o cabidinho, vou dando pontinhos e ele fica assim, olha, todo arrumadinho, tá vendo? O ideal é que você faça com bastante cuidado para que ele não fique assim com pontos muito visíveis, né? E aí aqui também, antes, na hora que você for encapar isso aqui, você bota alguma coisinha para sinalizar, porque o cabide tem um ferrinho para entrar o gancho, tem um furinho para entrar o gancho. Então, aqui na hora da costura, eu já boto ou um marcadorzinho antes de eu fechar totalmente, que aí eu vou saber direitinho onde eu vou colocar o gancho do meu cabide. Então, eu fechei todo. Aqui, olha, eu fiz um franzidinho e costurei, enfiei o fio aqui por dentro, para dar uma apertadinha, para poder ficar bem direitinho, né? Então, agora, olha só, olha que gracinha que ficou ele listrado, né? Eu não tinha mais o cabidinho pequeno, então eu fiz, olha, com os pontinhos aqui, fiz num cabide de adulto, mas olha que amor que ficou fazendo assim todo listradinho. E nesse caso aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem a cerejinha. Então, a cerejinha, eu vou usar esse tom de rosa, mas a cerejinha no final será vermelha, tá? Então, vamos lá, a cerejinha. A cerejinha é assim, ó. Eu começo com o anel mágico, faço o anel mágico e coloco 6 pontos dentro do anel mágico. Então, aí vem, ó. Esse primeiro ponto eu não conto, aí eu vou fazendo, ó. 3, 4, 5 e 6. Então, eu fiz 6, seguro o anel, seguro os pontos com esses meus 2 dedos aqui e puxo o fio para ajustar o anel na minha mão. E aí, olha, eu puxo esse fiozinho para frente, para poder servir como marcador. O que vai acontecer agora? Eu vou colocar aumento em todos os pontos do meu anel mágico. Então, agora eu vou fazer 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Em cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. O aumento é a mesma coisa que 2 pontos no mesmo lugar. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Coloco a minha agulha, vou fazer o ponto square, tá? Olha, o ponto square eu pego assim, ó, lá por trás e venho aqui por cima, ó. Busco a linha lá atrás. Então, aqui, olha, eu já tenho 2 pontos. Aqui, mais 3. Peraí que o fio abriu. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. 10 aqui no mesmo ponto. Ó. 11 e 12 pontos. Então, agora aqui, olha, eu já tenho uma base, vou fechar mais um pouquinho aqui, olha, o anel mágico, para ficar bem fechadinho, tá? E agora, eu vou fazer um ponto e um aumento nessa carreira, ó. A partir daqui, ó, eu já tenho, ó, um ponto e um aumento. Então, eu vou fazer um ponto sozinho e 2 pontos juntos no mesmo lugar, que significa o aumento. Então, quando eu falo aumento, na maioria das vezes, você precisa entender que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, se eu comecei com 6, dobrei o número de pontos, né, na segunda carreira, e na terceira carreira eu estou fazendo um ponto e um aumento, eu também não estou deixando de aumentar 6 pontos.
Então, vão ficar 6, mais 6, 12, mais 6, 18 pontos. Então, a cerejinha tem no final de todas as carreiras, né? Ela tem 6 pontos, 18 pontos. Vamos até lá ao fim. Então, eu cheguei aqui, olha, na linha. O que vai acontecer? Eu vou fazer as carreiras retas. Eu costumo fazer assim, olha, quando eu vou começar a carreira reta, eu já marco o meu trabalho. Então, eu pego, olha, puxo o fiozinho lá de trás, ó, e marco aqui. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 carreiras retas. Então, vamos lá. Vou até mostrar depois como é que você conta, porque foi a dúvida até de uma aluna hoje. Como é que faz assim? Ah, você falou 2 carreiras retas e mais uma carreira para completar a contagem. Por quê? No círculo, você faz assim, você conta as carreiras retas, só que você faz mais uma volta para você completar o número certinho, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vem. Tô fazendo a primeira carreira reta. E aí, consequentemente, se essa carreira não tem aumento e nem diminuição, o que vai acontecer? Ela vai emborcar, então ela vai começar a fechar, né? Você vai começar a ver que a cerejinha, ó, vai começar a fechar. Então, aqui, eu já fiz, tem um fiozinho aqui de cabelo. Eu já fiz uma carreira. E agora eu vou fazer a segunda carreira. E aí vou mostrar para vocês como é feita a contagem dos pontos na carreira, no trabalho circular. Então, vem. Eu faço um pouquinho rápido, mas assim, para vocês depois virem a receita direitinho, é só repetir e prestar atenção, né? Porque aqui no caso não tem receita, vocês estão vendo eu fazer e a receita vocês vão tirando de acordo com o que eu vou falando, né? Então, ó. O que acontece aqui, olha, gente? Eu fiz 2 carreiras, de fato. Mas aqui foi quando eu marquei, quando eu comecei a fazer a carreira reta. Então, aqui, ó, eu já tenho uma carreira. Essa segunda carreira aqui, né? Ela só vai ser completa quando eu fizer a outra volta. Então, eu digo assim, sempre na contagem, você faz 2 carreiras e 3 voltas. Na terceira volta é que você consegue concluir essa segunda carreira. Então, eu preciso fazer mais uma volta. Então, vamos lá. Ó. Três. Porque é um trabalho circular, você conta dessa forma. Você tem que completar a carreira de cima, porque sempre vai ter um lado que vai ficar menor, né? Por ser um trabalho circular. E aqui, no caso, nós estamos trabalhando em espiral. Então, acontece isso realmente, ó. Eu venho aqui, e aqui, então, eu finalizo, olha. Eu finalizo a minha segunda carreira, ó. Aqui eu tenho uma carreira e aqui eu tenho a segunda carreira. Então, essa carreira aqui, a segunda, ela só é completa quando eu dou a terceira volta. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a diminuir. Então, eu fiz um ponto e um aumento, não foi? Aqui nessa última carreira. Aí, depois eu fiz 2 carreiras retas e agora eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Ou você também já pode começar diminuindo. Então, aqui, ó,
eu vou desmanchar esse pontinho aqui e já vou começar a diminuir. Então, eu vou fazer assim, ó, uma diminuição e mais um ponto. Ó, opa, peguei a linha aqui, ó. E agora um ponto, sozinho. Uma diminuição, olha como eu faço a diminuição. Pego um fiozinho da frente e um fiozinho de trás. E aí, vou diminuir. Logicamente, o que vai acontecer? Essa boquinha aqui em cima vai ficar menor, né? E aí, você tem que ir fazendo, mas deixar um espacinho aberto, né? Ainda um pouco aberto, para você poder colocar o plumante. Então, aqui, ó. Vou diminuindo até chegar lá no meu marcador. Essa cerejinha aqui, ela tá um pouquinho maior porque eu tô fazendo com a linha amigurumi. A outra, a vermelhinha que eu fiz ali, eu fiz com a linha Charme. Então, ela tá um pouquinho menor, tá vendo? Então, olha só, eu vou fazer novamente uma carreira de diminuição, só que agora eu vou diminuir, em cada ponto eu vou diminuir um ponto. Eu já fiz um ponto e uma diminuição, e agora em todos os pontos eu vou diminuir. Então, vamos lá, ó. Aqui uma diminuição. É um pouquinho trabalhoso, né? Mas não é difícil. Ó, eu vou diminuir aqui todos os pontos até eu ter espaço suficiente para eu poder colocar um pouquinho do plumante. Opa, estava saindo fora. Ó, eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, e vou botar ele para dentro. Eu vou até parar agora para encher, porque senão vai fechar demais. Ó. Eu já vou botar aqui o plumante. Então, vamos lá. Olha. Eu puxo assim, que é para poder não perder o ponto, né? Então, vou enchendo. E aqui também vou acabar ensinando para vocês uma coisa que também é interessante, que é o anel mágico, o círculo mágico ao contrário, tá? Porque aqui, como você fica com pouco espaço para trabalhar, é um artifício interessante você fazer o anel mágico ao contrário aqui. O falso anel mágico, né, que diz. Então, aqui, ó, eu tô colocando o plumante. Eu gosto de deixar assim bem durinho, bem cheinho, né? Pra ficar, ó. Então, vou aproveitar agora, vou mostrar para vocês como faz o anel mágico ao contrário. Olha só, eu tenho aqui um fiozinho da linha, corto aqui e vou enfiar a agulha, ó, uma agulha de tapeçaria aqui. Opa, peraí, gente. Pronto. Então, aqui, ó, eu dou esse arrematezinho aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Olha, tá vendo esse pontinho aqui, ó, de fora, ó? Eu vou fazer todo ele, eu vou dar uma franzidinha, ó. Aqui, ó. Vou pegar todos os pontos e vou fechar aqui. Porque fica mais fácil do que fazer com a agulha, ó. E aí, você vai conseguir fechar ele, ó. É uma coisa simples de fazer, ó.
aqui, ó, vou dar um jeitinho, ó. Vou apertar. E aí vem, ó, aqui, ó, um arrematezinho e pego o meu fio, ó, e coloco para dentro da bolinha, ó. Então, esse é o arremate que diz que é o falso anel mágico, tá vendo? Você consegue fazer, fechar, sem precisar estar fazendo aquele custo todo de trabalhar com fio, como é? Com a manta acrílica, a agulha, tudo saindo do lugar, tá vendo? Então, aqui eu venho, olha, corto esse fiozinho assim, ó, que eu iniciei, que eu puxei para fazer a marcação também, eu puxo ele aqui por dentro, ó, com cuidado, tá bom? Bastante cuidado para ele você não puxar o plumante. Então, eu faço assim, ó, esse joguinho assim de rodar para poder puxar. Então, olha, a cerejinha ficou redondinha, tá vendo? Que agora nós vamos trabalhar, olha como é que ficou pequenininho, né? O tamanho de uma e de outra. Eu usei a mesma agulha, mas só que esse fio é um pouquinho mais grosso que esse. Então, agora, olha, nós vamos fazer a folhinha da cereja. Gente, eu acho cerejinha um charme, eu adoro, eu acho tão bonitinho cerejinha. Então, agora aqui, ó, eu também usei a sobra de um fio, aqui é o fio Duna, tá? Então, eu faço assim, olha, eu coloco, depois que eu fiz as duas cerejinhas, eu coloco aqui, olha, o fio aqui, já vou emendar aqui, ó. Puxo meu fio aqui. E já dou aqui, ó, faço uma correntinha já é o início. Esse fiozinho, depois eu vou puxar ele para dentro da cereja. Então, aqui, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz 12 correntinhas aqui. E vocês vão entender por quê, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, só que eu quero folhinha, né? Eu quero fazer uma folhinha. Então, eu vou fazer assim, olha, quer ver? Eu inicio aqui, ó, no segundo ponto, vou voltar, tá? A partir da agulha, eu vou contar 1, 2, e nesse terceiro ponto aqui, ó, nessa segunda correntinha, a partir da agulha, né? 1, 2, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. E agora, no próximo, que é essa aqui, eu vou fazer um meio ponto alto aqui, ó. Então, meio ponto é assim, você dá uma laçada, coloca a agulha dentro do elo, vai lá buscar lá atrás, puxa o fio por dentro do elo, vai ficar com 3. E aí, você vai e dá uma laçada e puxa os 3 fios juntos. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu coloco uma laçada, vou lá, coloco dentro do elo, busco o fio lá atrás, e aí fico com 3 fiozinhos na agulha. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada, vou tirar 2, depois vou dar uma laçada e vou tirar mais 2. Então, agora, eu vou fazer um meio ponto, outro meio ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou repetir aqui bem rapidinho, porque eu tô com medo da live acabar. Então, olha só, eu faço aqui nesse último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, ó. E virei o meu trabalho, tá vendo, ó? E aí, eu vou fazer novamente o que eu fiz do outro lado. Repetir um meio ponto, um ponto alto. Isso assim, eu tô fazendo correspondente, tá vendo? Aqui tem um ponto, meio ponto, do outro lado eu tô fazendo meio ponto. Agora, fiz um ponto alto e agora chegou a vez de um meio ponto e agora mais um ponto baixo. Então, chegou aqui no final, eu corto a linha,
Vou dar um arrematezinho aqui com ponto baixíssimo, vou puxar o fio. Puxei todo o fio e aí coloco esse fio para dentro do meu trabalho, ó. Vou puxar aqui por dentro, ó. E corto. Agora aqui, ó, puxa esse fiozinho aqui por dentro, ó. E corta a linha. Pego o meu cabidinho, arrumo aqui, ó, as duas folhinhas e vou usar a cola, que hoje, se Deus quiser, ela não vai me fazer vergonha. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. Colo aqui. E passa aqui na folhinha. E colo aqui. Gente, olha que amor que ficou.